gravar, né? Recording in progress. Sejam todas bem-vindas para o nosso aulão. Já vamos começar. Deixa eu só abrir aqui o conto que eu vou contar. Para a gente entender como o dinheiro é algo espiritual. Certinho. Prontas? Boa noite, boa noite. Bora lá, gente? Podemos? Alinhamento espiritual sistêmico. Mulheres casadas com o espírito. Como mulheres ficam ricas, né? Hoje esse é o nosso conteúdo. O conteúdo de hoje é como mulheres ficam ricas. Esse conteúdo é um conteúdo que está complementando o alinhamento sistêmico e espiritual de 2025, tá? Ou 2025 não, de novembro, né? Então eu comecei com as alunas, a gente conversou, a gente ia fazer aula uma seguida da outra, mas não deu tempo, né? O assunto um seguido do outro. E esse conteúdo faz parte do nosso curso A Travessia, liberando o fluxo do dinheiro e da prosperidade feminina do feminino curado, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que algo que Bert diz que o dinheiro é algo espiritual. Quando você lê que é algo espiritual, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com aquilo que você tem como conceito de espiritual, mas você vai ler que o dinheiro é algo que tem a ver com a vida, com o fluxo de vida, né? E está em uma dimensão que é a dimensão espiritual, né? Essa dimensão é diferente daquilo que você conhece como campo sistêmico e você pode levar um pouquinho também para esse lugar de força maior, dinheiro está ligado a uma força maior, está ligado a uma fonte, né? Então, o Bert diz, olha, o dinheiro é algo espiritual e ele possui uma alma, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como será que mulheres ficam ricas? Dinheiro é algo espiritual, é a nossa primeira chave. O Bert diz: dinheiro é uma coisa espiritual, dinheiro é vida. Então, todas as vezes que dentro das constelações familiares a gente falar sobre dinheiro, a gente vai estar falando sobre o quê? Vida. E fluxo de vida dentro de você. O quanto a sua vida está viva. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse barulho. Prontinho. O quanto a sua vida está viva, o quanto de vida cabe dentro da sua vida. É sobre isso que a gente conversa sobre quando a gente fala sobre dinheiro dentro da visão sistêmica. E aí a gente entra na seguinte pergunta: tá, mas e como as mulheres ficam ricas, né? A primeira coisa que você tem que tomar dentro de você é que, primeiro, é como é que está o seu feminino. Como é que está o conteúdo dentro de ti. Porque tudo começa no feminino. Tudo começa no que nós chamamos de alma, no conteúdo da sua alma. E as mulheres, elas vivem em qual mundo? No mundo da alma e não do espírito. E não no do espírito. Por quê? Nós, mulheres, somos o sentir. Nós, mulheres, somos o conteúdo de dentro. Esse é o feminino, o lado de dentro, né? E como está o seu lado de dentro, você materializa, você dá forma para o lado de fora. Então, o seu feminino é dentro, o mundo do sentir, e o masculino é aquilo que você projeta do lado de fora, né? Quem traz esse conceito de que o feminino é dentro são muito os autores da psicanálise, principalmente Jung. Jung vai chamar esse feminino de ânima e o masculino na mulher de ânimos. Então, assim como é o meu feminino, a minha ânima, será o meu ânimos. Assim como é o meu feminino, será o meu masculino.
assim como é a minha alma, né? Vai se materializar também uma porção do meu espírito. E aí, o que que acontece com nós mulheres, né? O que acontece com a gente que a gente não consegue, né, fazer dinheiro? A gente não consegue prosperar. A primeira coisa que você vai tomar no seu coração, tá? Existe uma alma dentro de você que não consegue crescer. Existe uma alma dentro de você que não consegue adultecer. Existe uma alma dentro de você que está ferida. O seu feminino, a sua alma, está ferida. E quanto mais a sua alma é ferida, quanto mais existe mágoa, você está com águas magoadas dentro de você. Quanto mais existe assuntos mal resolvidos, quanto mais existe traumas, quanto mais o seu amor ficou interrompido. O que que é amor interrompido? Tem um amor, uma pulsão de amor. É como se fosse uma linha de energia que sai de mim, né? Sai de mim e vai passando adiante. E esse amor, essa linha de energia, deixa eu tirar esse barulhinho, senão não dou conta. Essa linha de energia, ela vai alcançando as pessoas e criando conexões com as pessoas. Quanto mais próspero eu quero ser na minha vida, mais eu tenho que estar com o meu amor desbloqueado. Por quê? Mais eu me abro para quê? Para gerar vínculos, para gerar conexões. Então, prosperidade é igual a conexões. Quando esse feminino está ferido, quando esse feminino está magoado, quando você foi ferida, magoada dentro do seu coração, o que começa a acontecer? Isso se materializa fora de você. E isso é psicanálise. Não é lei da atração, não é invenção da cabeça da Ana, é psicanálise. É Jung, é Robert Johnson, é Maria Louise von Franz, é Marion Woodman. Isso é psicanálise. Então, o que que a gente estuda dentro da psicanálise? Olha, o feminino da mulher, a psique profunda dela, é o sentir, é o corpo. E o masculino é a ação, a direção, o logos, o feminino, ânima, o masculino, ânimos. E aí a gente começa a entrar no mundo das projeções. Estou dando uma introdução para a gente chegar onde como mulheres ficam ricas, tá? Quando a gente começa a entrar no mundo das projeções, a gente começa a se relacionar com os homens. E a gente começa a ter interesse ali pelos homens. E aí você tem que começar a tomar consciência que a maioria dos masculinos que chegam para você está refletindo o seu feminino. Um feminino dentro de você, subdesenvolvido, magoado, ferido. E quanto mais existe um assunto dentro de mim que eu não quero resolver, mais ele vai vir com força para fora de você. Então, o que que o Jung vai dizer? Olha, existe uma dança entre o feminino e o masculino. O feminino é água, o feminino é alma, o feminino é substância viva da alma. O masculino é aquilo que forma o conteúdo da alma. É a materialização, é a direção. E eles são parceiros invisíveis. Toda mulher tem um parceiro interior. E esse parceiro interior é aquele que materializa a nossa vida. Se dentro de você existe dor, do lado de fora vai ter mais dor. Se dentro de você existe falta, do lado de fora vai ter mais falta. Se dentro de você existe dívida, do lado de fora vai ter mais dívida. Você materializa o conteúdo que está na sua alma feminina. Entende? E como ocorre essa materialização? Através do ânimos, através do masculino. Agora, o que eu quero que vocês tomem no coração de vocês para vocês entenderem por que é tão difícil assim me relacionar com dinheiro? Porque a gente se relaciona com o dinheiro através do sentir no primeiro momento. A gente se relaciona com o dinheiro no primeiro momento a partir de um aspecto emocional. O dinheiro na minha vida, ele se torna uma conversa emocional. Ele tem muito a ver com o meu nível
de autoestima, autoimagem e autoconfiança. Por quê? Autoestima. O quanto você foi estimada na sua família. O quanto você se estima hoje é o quanto você foi estimada na sua família. Como assim o quanto eu me estimo? Autoestima é qual é o meu valor? Quanto de valor eu tenho? Qual qual o valor que eu sou? Qual o valor que eu sou? Se você definir um valor para mim, qual seria? Então, olha, dentro das aulas das travessias, as travessias do dinheiro e da prosperidade feminina, eu digo o seguinte para vocês. O dinheiro, ele não serve para mensurar o seu valor, mas o seu valor, quanto você sente que você tem valor, mensura a quantidade de dinheiro que você vai ter. Então, quanto mais eu me sinto estimada pela minha família, apenas por ser quem eu sou, apenas por pertencer, mais eu sinto que eu tenho valor. Qual é o problema? Porque eu aprendi que na minha família, para eu poder pertencer, eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser determinada pessoa. Então, isso já mostra o quê? Se eu não for determinada pessoa, se eu não for a salvadora da família, se eu não for a salvadora da família, se eu não for a guerreira, se eu não for a boazinha, eu não tenho valor. Se eu falar não, eu não tenho valor. Se eu colocar limites, eu não tenho valor. Se eu não descansar, ou se eu descansar, né, na verdade, eu não tenho valor. Eu tenho que estar sempre preocupada. A autoestima reflete no meu dinheiro. Por quê, gente? O dinheiro é um reflexo dos conteúdos da nossa alma. O dinheiro é um reflexo do conteúdo da minha alma. E quando você não entender isso, você não vai deixar o dinheiro acontecer. E aí eu preciso começar a pensar assim, gente, quais são os conteúdos que eu trago dentro de mim? Primeiro, autoestima. Quanto eu fui estimada na minha família? Segundo, autoconfiança. E quando eu falo autoconfiança, não é quanto a sua família confiava em você para fazer as coisas. Não, mas a Daiane já dá conta, a Namá já dá conta. Não é sobre isso, não. É sobre aquela sensação de que, nossa, eu posso me sentir segura para ir. Sabe quando as casadas vão entender? Quando você está muito preocupada com o assunto, eu tô sentindo que eu não vou, ou eu tô sentindo que eu vou fazer isso. E aí o seu marido chega e fala, faz, não vai dar certo. Aí você, ó, você vai. Que você recebeu uma palavra ali ou uma conexão de confiança. Eu tô falando desse nível de confiança. Quando você consegue receber essa estrutura da sua mãe e do seu pai. E você sentir, nossa, mas qual é o problema? A maioria de nós não sente isso. Quantas vezes você sentiu isso da sua mãe e do seu pai? Deles olharem para você e falar, vai, filho, sobe, você consegue. Você dá conta. Por quê? Porque o próprio amor deles estava interrompido. Quanto mais os nossos pais sofreram traumas, menos força eles conseguem nos dar para ir para a vida. Quando a gente vai curando desses traumas, nós mesmos, cada um com o seu caderninho de trauma, a gente consegue puxar a força de volta. E a gente consegue não tirar a força dos nossos filhos. Falar, vai para a vida. Beijo, se vira. Aí ele tem força para ir. Autoconfiança. E autoimagem? A minha autoimagem, a autoimagem das mulheres, ela vai se formando a partir de partes. Nós andamos desfragmentados na nossa vida. Como assim, Namá? Namá tem a testa do pai dela. A gente não olha para o bebê? Não, os olhos são da mãe. A testa do pai. A boca de não sei quem. Puxei isso do meu pai, puxei isso da minha mãe. Tá, e o que que é meu? Não, mas eu acho minha testa muito feia. Meu nariz é feio, meus olhos, meu crânio, né, do meu avô de negro, tem a testa mais assim para cima.
né? Autoimagem distorcida, que a gente vai puxando um monte de fragmentos. Quanto mais a gente vai se percebendo integrante, e aí na nossa alma a gente vai dizendo: eu sou feita de retalhos e tá tudo bem, eu sou uma colcha de retalhos e eu sou bem bonita. Dentro daquilo que me constitui a minha família, aí a minha autoimagem vai começar a mudar. Mas isso precisa ser trabalhado. Todas as questões vão influenciar a sua relação com o dinheiro, tá? Só estou fazendo uma prévia. E o que mais vai relacionar a minha questão com o dinheiro? Como está o meu feminino? Como está ferido o meu feminino e quanto ele está curado? Quanto ele está subdesenvolvido e quanto ele está maduro? Quanto mais uma mulher ferida, mais esse feminino é subdesenvolvido. Quanto mais você tem oscilações emocionais, quanto mais você não consegue sustentar, bancar suas próprias decisões, aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Quanto mais você diz sim querendo dizer não, quanto mais você não consegue se posicionar, não consegue colocar limites, só dá para fazer se você tiver motivação, o seu emocional atrapalha a sua ação. Ah, por que que você não está indo? Por que que você não está fazendo nada? Não estou me sentindo motivada. Feminino ferido. Feminino ferido e masculino ferido. E eu preciso desse masculino. E aí a gente deu uma introdução. Aí agora a gente vai começar a entrar como mulheres ficam ricas. Por quê? Porque eu preciso passar por um processo dentro de mim de individuação. Cura do meu eu. Por que que eu preciso curar o meu eu? Porque quanto mais o meu feminino tá curado, quanto mais eu volto para o meu corpo, eu volto para o meu ritmo, eu consigo sentir, ter intuição, eu consigo saber qual é o meu próprio valor. Eu liberei o fluxo de vida. Mas o meu masculino, ele me protege, ele organiza, ele sustenta as minhas escolhas, ele materializa os projetos, ajuda a ter vontade de materializar. Eu tenho clareza de vontade e direção. Entende? Não, mas como é que eu sei como está o meu feminino e o meu masculino? Olha para o seu espírito. Olha para quem representa o masculino na sua vida. E eu vou dizer algo que vai doer. E é para doer mesmo. Porque é a verdade, gente. É um insight, assim, que cai no nosso colo e a gente quer negar no primeiro momento. Normalmente, quando a gente está fazendo um processo de terapia na psicanálise, o pessoal vai jogando assim devagarinho no nosso colo, sabe? Mas aqui a gente já vai com a bomba mesmo. Que é o quê? O masculino que você, normalmente, na sua vida, escolheu se envolver ou escolhe se envolver, diz mais sobre você. É. Sabia disso? Tudo o que aconteceu com você e com o masculino, com os homens na sua vida, diz mais sobre você. Por quê? Quanto mais o meu feminino está masculino, quanto mais o meu feminino está ferido, mais o meu masculino vai ter raiva de ser. O meu masculino se torna um ânimos destrutivo. E aí, o que que começa a acontecer? Tudo do lado de fora, o mundo do lado de fora representa o masculino. Vai mostrar o quanto o meu feminino está ferido. Do nada, o meu principal guia são os homens. Mas também, do nada, eu tenho uma chefe autoritária. Eu tenho um chefe autoritário. Eu tenho alguém que vem e aplica um golpe em mim, que me agride, que me abusa, que me violenta. Tudo isso representa algo que não está curado dentro de você. Aí a gente vai abrir uma constelação, tá lá, você super ferida, porque a sua mãe
Era exigente, gritava com você, falava que não te queria, ou o seu pai, por causa de uma ferida dentro. Então, quanto mais o meu feminino está ferido, mais eu vou me relacionar com homens autoritários, frios, violentos, agressivos, rígidos, líderes manipuladores, parceiros emocionalmente indisponíveis, homens com a síndrome do Peter Pan, que não dão conta de viver, não dão conta de crescer, figuras espirituais punitivas, um Deus punidor, um Deus que me castiga, porque o meu feminino está ferido. Aí, quais são as maiores reclamações das casadas e das separadas? Ah, porque você não conheceu meu marido. Ah, me conta sobre ele. Aí, quando a mulher começa a falar, ela tá falando sobre o quê? O quanto o seu feminino tá ferido. Mas, Namá, tem certeza? Porque eu pensei que tudo era culpa dos homens. Você vai ver que sempre atrás de um homem agressivo tem uma mulher boazinha do lado, uma donzela, que tem muita raiva dentro dela, muita raiva dentro dela. Como ela não mandou todo mundo pra puta que pariu, ela vai casar com alguém que manda. Como ela não pode colocar essa raiva pra fora e ela não consegue lidar com a sombra dela, que se ela pudesse, ela matava. Se ela pudesse, ela se vingava. Se ela pudesse, ela comia um prato. Ela sabe que a vingança é um prato que se come frio e cheio de bicho. Os sonhos da donzela são sonhos de muita violência, principalmente quando ela começa a jornada de cura. Por quê? Porque ela tem muita raiva acumulada. Essa raiva não pode ser expressada. Ela não teve lugar de fala quando ela era criança, porque ela tinha que ser boa. Ela não pôde chorar. Ela teve que se comportar. Teve muita coisa guardada dela, muita frustração, muita raiva. E ela fica naquela relação. Aí começa a apanhar. Você vai ligar para a polícia. O que que ela vai fazer depois? Voltar para o mesmo lugar. Porque ela não consegue sair daquele lugar. Por que que ela não consegue sair daquele lugar? Porque dentro dela ela não conseguiu amadurecer, crescer, sustentar uma nova realidade. De falar assim, eu vou curar o meu feminino e o meu masculino vai bancar as minhas escolhas. Como eu sei que eu atravesso? Quando eu atravesso esses lugares dentro de mim, as pessoas que vão se aproximando são outras pessoas, outros chefes, outros amigos. Eu vou criando um novo campo de atração. E as guerreiras? As guerreiras é a mesma coisa. Só que como as guerreiras já tá com a raiva do lado de fora, já tá com a espada na mão, né? Castrando os homens, elas vão casar com quem? Com o feminino delas. Então, elas vão achar um homem bem feminino, bem energia feminina e vai se relacionar com ele. Por quê? Porque tá faltando isso. Eu sempre vou buscar o que me falta. Aí ela se relaciona com um homem. Tá fazendo sentido, gente? Com um homem castrado. Na Maíra, o que que eu faço? Se cura nessas relações. Não fique, né, gente? Óbvio. Você não vai ficar no relacionamento onde batem em você. A maioria fica porque não consegue sair, mas a orientação é não ficar. Mas, principalmente as guerreiras, que dão conta, né, de olhar para essas relações, olhar para a relação e falar assim: eu tô aqui para me curar. As donzelas também dão conta de fazer isso. Porque nem sempre nas relações das donzelas existe essa violência materializada. Às vezes só tem o autoritarismo. O homem que é o chefe da família e a mulher na submissão. Quem está certo e quem está errado? Nenhuma delas. As duas fazem parte de nós, as duas estão dentro de nós, mas cada uma com mais força, tá? Eu não posso olhar para a donzela e falar, não, eu quero excluir essa donzela dentro de mim. O espírito só se relaciona com a donzela. Se você excluir a donzela, você está ferrado. Você não vai conseguir se conectar com o espírito. E aí, Naná, o que que eu tenho que fazer então, diante de tudo isso? A gente tem que começar a atravessar, entender como mulheres ficam ricas. Como mulheres ficam ricas. Como é que elas ficam ricas
saindo desse feminino subdesenvolvido, pequenininho, sem estatura, que não dá conta de nada e aprendendo a crescer. Como, Namar? Se tornando rainha dentro de você. Como é que eu me torno rainha? Não adianta você ficar indo lá no Instagram e falar, sou rainha. Não adianta, não. Não adianta você se vestir como uma rainha, você pintar a casa toda de branco e tal. Não adianta, não. Rainha é aquela que governa sobre as suas emoções. Rainha é aquela que tem direção. Rainha é aquela que tem campo para governar. Me diga, não tem campo para governar, ela não é rainha. Rainha é aquela que governa sobre sua própria terra, sobre seu próprio campo sistêmico, sobre suas questões familiares. Rainha é aquela que consegue se manter centrada. Rainha é aquela que aceita que tem um rei do seu lado. Rainha é aquela que escolhe se casar. Rainha é aquela que o feminino amadureceu o suficiente para atravessar. Como é que a gente vai entender como mulheres ficam ricas? E isso é comprovado, gente. Por que eu trouxe essa aula? Tem esse livro aqui, ó. Pense e enriqueça. Pense e enriqueça para mulheres, tá? Tudo que está dito aqui é real. Mas eu não indico você comprar, não. Por quê? Aprender comigo vai ser muito mais direcionado, porque aqui tem muita coisa que não vai ajudar você. Não do jeito que está ensinando aqui. Como assim? Olha, se eu seguir o índice, aqui, ó, isso aqui é tudo real. Mas visto por onde? Pela constelação e pela psicanálise. Quando você abre aqui, você fica, gente, mas não faz sentido. Mas quando você entende o roteiro e o que essas mulheres fizeram, aí você fala, ah, agora entendi. Então aqui tem algumas coisas que eu vou contar para vocês, ó. A primeira coisa que ela fala é, a primeira coisa que a gente precisa ter para poder ficar rica é um desejo ardente de ficar rica. Desejo ardente de ficar rica, tá? Desejo ardente de ficar rica. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é que vontade nunca é suficiente. Por quê? Porque a maioria de vocês já tiveram muita vontade, não já? Vontade de se dar bem na vida, de casar, de fazer um monte de coisa. A maioria é salvadora. Aí o que que aconteceu? Levou uma rasteira bem funda. Tá incomodando, né, gente? Respirem. Levou uma rasteira bem funda. E aí, quando a gente fala sobre mulher desejar dinheiro, a gente não deseja o dinheiro em si. A mulher não. Ela deseja, a nossa vontade de ter riqueza é o que a gente vai viver com o dinheiro nas nossas relações. Então, eu sempre falo assim, olha, você precisa trazer o seu conceito do que é ser rica para você. Vocês que estão comigo há mais tempo sabem que 3 anos atrás eu já falava isso. O que é ser rico? Anamá, para mim, ser rica é poder acordar de manhã e ter tempo de ler, de correr, de fazer minha academia. Isso é riqueza. E aí, aos poucos, eu vou escrevendo o meu dia ideal, a minha vida ideal. Isso é o nosso desejo ardente. A gente não consegue arder pelo dinheiro. Isso não causa prazer. Pode causar prazer nos homens porque eles são racionais, são logos, são materiais, mas a mulher é aquilo, fantasia. O que gera pulsão sexual na mulher é a fantasia, é o que ela vai fazer, entendeu? Não é o homem chegar e querer transar com você. É o homem, ó, dar um cheiro aqui assim, falar, olha, eu te preparei algo pra você. Você, quê? E você já fica aqui, ó, no lúdico. A mulher se interessa pelo lúdico. Aí depois vai falando outra coisa, fé, autossugestão, tal. Vamos parar aqui na fé, para você entender como mulheres ficam ricas. E aí, a gente vai entender todo esse processo desse livro com esse conto da mendiga e da rainha, tá? Que é o conto da gata borralheira. Não, mas você já contou esse conto várias vezes, mas eu sempre vou contar e a gente vai tirar algo novo desse lugar, tá? Que é o conto da Cinderela. E esse conto a gente vai usar o conto dos irmãos Greens, que são um pouquinho diferentes. E você vai ouvir o conto para você entender como mulheres ficam ricas.
sair daqui com uma chave preciosa nas suas mãos, dentro de você, para você falar, gente, eu tenho uma direção. Agora eu só preciso fazer, tá bom? Bora lá? Então, era uma vez, e sempre era uma vez, um feminino curado, Cinderela. Cinderela era filha de um comerciante rico. Cinderela era filha de um comerciante rico, ok? A sua mãe morreu e esse comerciante rico se casou de novo com a madrasta da Cinderela. E aí, Cinderela viveu com a madrasta e suas duas enteadas. Um dia, seu pai morreu e a madrasta tomou conta da casa que era de Cinderela. Cinderela, então, passou a viver com a sua madrasta malvada, junto das outras duas filhas que tinham muita inveja da beleza da Cinderela, e transformaram a Cinderela numa serviçal. Ela tinha que fazer todos os serviços domésticos e ainda era alvo de deboche e malvadez das suas duas irmãs. O seu refúgio era no quarto, era no sótão que tinha um quarto, na sua própria casa. E seus únicos amigos eram os animais e a floresta. A madrasta da Cinderela sabia que ela era a mais bonita da região. Então disse que ela não poderia ir para um baile. Ah, pulei uma parte. Um belo dia anunciado que o rei realizaria um baile para que o príncipe escolhesse sua esposa dentre as moças do reino. No convite, foi distribuído a todos os cidadãos e havia um aviso de que todas as moças deveriam comparecer ao baile pelo rei promovido. É o que acontece? Cinderela, durante esse tempo antes do convite, tendo perdido a mãe dela e ficando só com a madrasta, começa a chorar. Chorar o quê? A dor de ter perdido a mãe. Quando o pai dela estava vivo, estou contando aqui outros trechos, que não estão aqui no que eu estou lendo, para eu não esquecer. Quando o pai dela estava vivo, esse pai foi fazer uma viagem. E aí ele pergunta assim: olha, o que que vocês querem, filhas? Pergunta para Cinderela e essas duas irmãs. Uma fala que quer joias, a outra fala que quer roupas, e Cinderela fala: pai, eu quero um graveto da árvore que seu chapéu bater e cair. O primeiro graveto. E aí o pai vai na viagem, compra as coisas da primeira filha e da segunda filha, das enteadas da Cinderela, e volta. No meio do caminho, quando ele estava voltando na jornada de volta para casa, o chapéu dele bate no graveto. E ele tira o graveto e ele lembra da Cinderela e leva de volta. E aí, quando ele chega de volta, a filha, por ter recebido o pai, ter ficado feliz, né, por ter recebido ali o pai, ele dá o graveto para ela. As enteadas acham isso super engraçado. Fala assim, mas como assim? Essa mulher é doida, como é que ela pode pedir isso? Cinderela pega o graveto, vai no túmulo da mãe e planta o graveto lá. Plantando o graveto lá, Cinderela sempre voltava lá para rezar, né? Pela morte ali da mãe dela, a mãe boa, né? E a madrasta continuava maltratando Cinderela. Um dia esse pai morre. Em alguns contos fala que esse pai desaparece ou faz uma viagem, demora a voltar. E aí, o que que a madrasta começa a fazer com a Cinderela? A tornar ela dona do lar, a escravizá-la. A falar, você tem que limpar, você que vai passar, para que a gente não precise cuidar de nada, você que vai cuidar de tudo. E Cinderela vai para esse lugar de serviçal e atende todas as necessidades do lar. Cinderela é aquela que limpa a casa. Cinderela é aquela que tira os móveis do lugar. Cinderela é aquela que coloca ordem na casa. Cinderela é aquela que cuida da casa, tá? E aí ela começa nesse lugar. Qual lugar? A da mendiga. Mendiga, o que que eu tenho que fazer, madrasta, para eu ser amada por você? E essa madrasta, com muita raiva,
com um monte de coisa guardada dentro de si, e as irmãs dela falavam: vai limpar isso, vai fazer aquilo outro. E aí Cinderela continuava ali, ó, cuidando dessa casa. E onde a gata borralheira dormia? Perto do. Ai, gente, eu esqueci. Não era o fogão de lenha, mas era da chaminé, aonde cozinhava comida. E aí ela dormia lá, porque era a única forma dela se esquentar. Ela dormia perto desse fogão criativo, desse local ali, ó, onde a gente colocava as coisas para assar. E ela dormia lá e ficava se esquentando. Perto da onde? Das cinzas, naquele lugar. E ela ia chorando, chorando, chorando. E todas as vezes que ela dormia lá naquele lugar, ela chorava, chorava e ficava com as cinzas. Isso representando que todas as vezes morria um pouquinho mais dela naquele lugar. E morria um pouquinho mais dela naquele lugar. E morria um pouquinho mais dela naquele lugar. E a madrasta continuava a falar: vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ela limpava. Ela varria, ela tirava os móveis do lugar, ela lavava as roupas e ela cuidava inteiramente da casa. E sempre ela ia no túmulo da mãe boa rezar. E indo no túmulo da mãe boa rezar, Cinderela começou a criar uma identidade mais espiritual, uma identidade fortalecida. Aquele graveto que ela plantou começou a crescer, começou a desabrochar e dar flores brancas, belas e lindas. Os pombos, os animais começaram a pousar naquele lugar. E aí a Cinderela um dia estava rezando lá, até que ela escuta e tem a intuição de fazer um pedido. Ela escuta os passarinhos falando e tem a intuição de fazer um pedido. E ela faz um simples pedido. No outro dia, os pássaros, os pombos que estavam lá, vão e traz esse pedido para ela. Trazem o sapato, trazem uma fita, e ela começa a entender que quando ela pedia algo ali naquele lugar de oração, naquele lugar espiritual, os pedidos eram realizados. E aí, cada vez mais, ela ficava naquele lugar, naquela rotina de limpar, colocar a casa em ordem, lavar as roupas, varrer, deitar na frente do fogão, se banhar de cinzas e chorar. Se banhar de cinzas e chorar. Até que um dia, de tanto encher essa medida de limpa a casa, limpa a roupa, varre o chão, ouve aqui o que a madrasta está falando, ouve aqui o que essa situação está falando. Qual situação? A minha escassez, o meu trabalho, o meu dinheiro, esse assunto que dói em mim. Está falando, está me magoando, está me machucando. Dorme no fogão, se umedece, se enche de cinzas, morre mais um pouquinho. O que que acontece? Um portal se abre. E o rei daquele campo faz um convite. Por quê? Ele vai dar um baile para o seu filho se casar. Ah, que legal. A madrasta respira, você que está aí do outro lado. Respira, senão não consigo dar aula. A madrasta, preocupada, porque a beleza da Cinderela era muito grande, a beleza dessa alma era muito grande, ficava cada vez mais bonita, né? Não dava para entender. Não queria que ela fosse ao baile. E aí tranca ela para ela não poder ir, proíbe ela. Porque a madrasta da Cinderela sabia que ela era a mais bonita da região. E disse para ela que ela não poderia ir porque ela não tinha um vestido apropriado. Tá tudo bem? Caiu? Não, tô online. Apareceu aqui que tinha caído para mim. Gente, tá todo mundo com a janela fechada. Tá tudo bem aí, né? Tranquilas? Qualquer coisa me avisem. E aí a madrasta fala que ela não pode ir porque ela não tinha um vestido apropriado para poder ir. Aí Cinderela costura esse vestido, arruma esse vestido. A madrasta vê essa identidade que ela mesma construiu, né? Ela veste um vestido rosinha lá no desenho, né? Um rosinha bonitinho. O que que acontece? A madrasta
fica olhando, enquanto as irmãs atacam Cinderela e rasgam esse vestido dela, essa nova identidade dela. E aí Cinderela chora novamente. E elas vão pro baile. Aí a Cinderela vai chorar lá no arbusto, onde estava o túmulo da mãe, que ela encheu de oração, de medidas espirituais. E aí, nesse lugar, os pombos que estavam lá preparam um vestido para ela. O primeiro vestido da Cinderela não é o vestido azul, é o vestido de prata. O sapato também de prata. E aí Cinderela vai para o primeiro baile. E lá no primeiro baile, na primeira festa, porque não foi só um baile, mas vários, uns 3 bailes, o príncipe vê ela e começa a se interessar nessa alma, começa a se interessar na Cinderela. E eles dois começam a dançar. E eles dois começam a se relacionar. O que está acontecendo aqui? A alma da Cinderela, que antes tinha um masculino completamente raivoso, um externo completamente raivoso que agredia ela, está começando a desmoronar. E aí o que está acontecendo? Ela está saindo do lugar de mendiga para se tornar rainha. E o príncipe, que é o ânimos espiritual, que é quando a minha alma consegue começar a se casar com o espírito, começa a surgir, começa a aparecer, começa a ter lugar. E eu começo a me relacionar com esse ânimo espiritual, com o espírito. E aí ela volta toda feliz. Aí tem o segundo baile, vestido de ouro. E ela vai com o vestido de ouro dela, mais uma vez no baile. E eles dançam, porque a alma foi criada para dançar com o espírito. E volta toda feliz. E aí vai ter o último baile. No último baile é que ela consegue esse vestido azul com sapatinho de cristal. Porque representa o quê? Ela fez uma travessia espiritual. A identidade dela, que antes era de mendiga, se torna de rainha. A alma se torna uma alma constituída como força espiritual. A identidade dela foi uma identidade formada no espiritual. Ela não fez os vestidos. Os vestidos foram dados para ela. E ela veste esse vestido azul e vai para o baile, com o sapatinho de cristal. E começa a dançar, dançar, dançar. E naquele momento é quando o príncipe decide que com ela iria se casar. E esse príncipe representa o quê? O espírito. O ânimo espiritual, o espírito. E aí, quando dá meia-noite, que o sino bate ali, e a Cinderela tem que voltar, né? Porque senão o vestido ia desaparecer. Ela deixa o quê? Um sapatinho de cristal. Que mostra o quê? A base espiritual que ela formou para chegar até lá. E tudo que fica com o príncipe é o sapatinho de cristal. E aí, então, o espírito, que antes não tinha força de aparecer no conto, começa a ter força sozinho. Tu vê que antes era só a alma dominando, era só a alma limpando, era só a alma cuidando. Agora o espírito já pode atuar. E quando o espírito atua, ele decide se casar. E quando o espírito atua, ele aparece para Cinderela e fala: é com você que eu quero me casar. E diante de todos. Então ele não dá lugar para outra pessoa. Ele fala: a mulher que conseguir colocar o pé nesse sapatinho de cristal é com ela que eu irei me casar. E busca Cinderela em todo lugar, até conseguir encontrar ela. E quando encontra ela, coloca o sapatinho de cristal entra. O que que acontece? Cinderela atravessa e sai do lugar de mendiga, daquele lugar de falta, daquele lugar de escassez, daquele lugar onde a identidade feminina dela estava completamente ferida, para se casar. Se casar com quem? Com o filho do rei, com o filho do pai. Em outras palavras, com o filho dessa força maior, daquilo que você acredita com força maior. Sai para se casar com o espírito. Amar, como as mulheres se tornam ricas? Quando a alma delas deixam de ser mendigas e se tornam rainhas. E profundamente elas começam a se casar nesse lugar.
Com quem? Com o espiritual, com o espírito, com o filho do rei. Quando ela casa com o filho do rei, ela consegue ser fecundada dentro dela para sustentar uma nova realidade. Quando ela casa com o filho do rei, a madrasta já não tem mais lugar. Essa situação que é madrasta, que te maltrata na sua vida, não tem mais lugar. Quando ela casa com o filho do rei, ninguém mais vai obrigar ela. Ela já fez todas as tarefas que ela tinha que fazer no seu lar, na sua casa. Quer o quê? Varrer. Quer o quê? Limpar. Quer o quê? Lavar as roupas. Tudo isso tem uma representação no simbólico. Lavar as roupas é tirar essas falsas identidades que eu construí dentro de mim para poder pertencer aqui na minha família. Lavar as roupas. Limpar, tirar as coisas que não servem mais dentro da minha psique. Cozinhar, permitir gestar algo dentro de mim, algo novo. Me nutrir. Eu consegui oferecer minha própria nutrição. Dormir perto do fogão, me aquecer. Aquecer de coisas que me alimentam no interno para que eu possa parar de me sentir tão escassa assim. Dormir perto do pó cheio das cinzas é o que? Me diminuir. Deixar o velho em mim morrer para que o novo possa nascer. Varrer, colocar para fora os assuntos da psique que não faz mais sentido. E eu vou ter que me relacionar com a madrasta, com aquilo que me maltrata. Até que dentro de mim eu seja forte o suficiente para eu atravessar, para quando essa madrasta falar assim para mim, você não tem um vestido. Você não vai ir para o baile. Eu ter força o suficiente para ir. Mas entender que não vai ser o próprio vestido que eu resolvi fazer. Se eu resolver fazer o meu próprio vestido, fazer do meu jeito, não, eu vou atravessar essa situação que vai ser do meu jeito. O que vai acontecer? As filhas da madrasta vão rasgar. Mas quando eu tenho um vestido espiritual, eles não podem me tocar. Quando o meu vestido é espiritual. Então, olha só como o espiritual a relação dela com o espírito foi amadurecendo. Primeiro eram as pombas. A primeira manifestação do ânimo espiritual dela é através da pomba. E a pomba começa a fazer o quê? A dar pequenas experiências para ela. Então, olha só como eu vou crescendo ali, ó, no meu feminino, dentro de mim. Quando eu vou me relacionando curando o meu ânimo. Quando eu vou, primeiro, curando o meu feminino, e o meu feminino cura o meu masculino. À medida que eu vou me curando no feminino, o meu masculino vai se curando. Até o meu masculino se tornar um masculino espiritual. Então, ela vai se curando, primeiro vem uma pombinha bem pequenininha. Aí a pombinha realiza um desejozinho bem pequenininho. Isso vai gerando o que dentro dela? Fé. Ah, será que é por isso que eu tenho fé? Ah, é. Porque agora eu já tive uma experiência. E tá que as coisas estão se movendo. Olha só. Fé, o poder da mente superior, da força superior de Deus. O mistério de você ser feminina, de você ter intuição, o sexto sentido, tudo que eu contei para vocês. Ah, a Cinderela falou para o pai dela trazer ali, ó, um negocinho da árvore para plantar ali, e ela sentiu. Por quê? A gente vai enchendo medidas dentro da nossa história. Primeiro dentro de você, para depois isso se materializar fora de você, tá? E aí, o que acontece? Ela se relaciona com o espírito na porção de pombo. Aí vai ficando cada vez mais forte, até aparecer o príncipe. Aí esse ânimo já se torna um príncipe que banca ela. Fala assim, pronto, acabou. Agora sou eu quem vai cuidar de você. Agora sou eu que vai enriquecer você. Agora sou eu que vai dar o que você precisa. Agora observa que eu comecei o conto contando para vocês que ela era filha de um comerciante rico. Mas em algum momento ela se sentiu órfã na vida, sem pai, sem mãe. O que aconteceu? A mãe dela morreu e o pai dela morreu.
significa? Todas as vezes que eu me desconectei da minha mãe e do meu pai, amor interrompido em relação a eles. Principalmente não só os meus pais biológicos, mas o meu pai espiritual universal. Que fala assim, gente, não consigo acreditar que Deus é pai. Já que eu não consigo acreditar que Deus é pai, meu pai morreu, eu sou órfã, agora eu só tenho uma madrasta. Eu só tenho essa situação, e se eu me livrar dela, eu não vou ter mais onde morar. Aí ele tá falando para você, olha, eu só quero que você cresça para você atravessar. Se casar com meu filho, e nesse reino aqui, ó, nesse campo, vocês dois vão governar. Eu ainda sou rei. Por enquanto que vocês vão se relacionando, se casando, quando você se casar com meu filho, ele vai ser rei. Nesse lugar, você vai ser rainha. E nesse lugar, você vai poder governar. Mas o que que você está falando então? O que que eu tô falando, gurias? Está fazendo sentido? Para uma mulher se tornar rica, como mulheres se tornam ricas? Quando profundamente eu entendo que com o espírito eu preciso me casar. Olha só, essa é a primeira coisa. E tudo que eu estou vivendo até aqui, eu ainda estou na mendiga. E faz parte, talvez, dessa porção da minha vida, porque eu vou ter que limpar. Eu vou ter que colocar as coisas de volta no lugar, porque estão tudo fora de ordem. A cozinha é sala, as coisas da cozinha estão na sala, as coisas da sala estão na cozinha. E aí eu entendi que era assim, que era normal eu ficar no meio da mamãe e do papai. Eu entendi que a minha família na desordem, eu fui gestada na desordem, e para mim isso era normal eu salvar mamãe e papai. Era normal eu ter que separar as brigas, era normal eu ter que ficar preocupada, era normal eu ter que ficar sozinha em casa, era normal o meu pai não estar lá porque meu pai se separou do meu pai, da minha mãe, meu pai se separou da minha mãe. Era normal o meu pai não estar lá porque minha mãe se separou do meu pai. Era normal. A minha mãe não está lá porque meus pais se separaram, minha mãe foi embora. Era normal a agressão ou a violência, era normal as estratégias de sobrevivência, era normal eu ficar quietinha. E tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida é um convite para quê? Para colocar as coisas de volta no lugar. E aí você vê dois movimentos importantes dentro do conto da Cinderela. O primeiro é eu aprender a morrer. Isso dói, no sentido de você falar assim, gente, eu tenho que morrer todos os dias um pouquinho. Quem vai morrer? A identidade que você construiu para sobreviver. E você fala assim, nossa, eu me identifico com a boazinha. E você tem que deixar ela morrer. A gente fala assim, não vou ajudar. E sustentar o incômodo que vai ocorrer dentro de você não ajudar. E na guerreira, eu vou descansar. E sustentar o incômodo dentro de você, que é descansar. E na mãe, quando eu estou aprisionada pela mãe, eu não vou maternar, eu vou ser mulher. E sustentar dentro de você o não maternar os outros. Parar de ser mãe de todo mundo. Tu vê que são travessias que você vai ter que fazer. Você vai ter que colocar as coisas de volta no lugar, a casinha em ordem. Você vai ter que varrer esse conteúdo para fora de você. Você vai ter que aprender a cozinhar. Você não se torna rainha sem aprender a cozinhar no fogão psíquico. Você entender os seus próprios processos, você fazer os exercícios. Tá sozinha, não estou me sentindo bem, eu vou lá e eu sei como cozinhar esse conteúdo. Porque eu já aprendi a cozinhar. Teve outra mulher para me ensinar, e eu fico ali, ó, cozinhando esse conteúdo, eu libero, eu solto, ou eu me nutro desse conteúdo. Eu vou ter que limpar a casa que está muito suja. Eu vou ter que tirar as pessoas que invadiram esse lugar. Vou ter que estabelecer limites. Não, para mim. E para sustentar esses limites? Enquanto eu sou mendiga, eu não consigo sustentar. Quanto mais eu vou me tornando rainha, eu falo, olha, ninguém fala comigo assim. Eu sinto muito.
E eu vou bancando o que eu quero. O meu masculino, ele serve para me bancar. Olha só o que que eu estou contando para vocês. Uma mulher que não tinha autoestima, não tinha autoconfiança, não tinha autoimagem, dentro dela ela começa a atravessar, curar o seu feminino, a chegar na rainha. Quando ela chega na rainha, ela sabe quem ela é, que ela é filha do rei. Ela sabe qual é o lugar que ela deve ocupar, que é com o príncipe, que é com o filho do rei, com o espírito que ela vai se casar. Respira. E aquilo que o espírito falar vai se materializar. E só se casa com o espírito quem aprende a donzelar, porque a donzela é na donzela que a gente vai virgem para esse espírito nos fecundar. Virgem sem bagagem, sem mágoas. Você já pensou ela olhar para o espírito, para o príncipe e falar, mas sabe o que que é? Minha mãe dizia que todo homem trai. Meu Deus. Morre de medo de ficar, de confiar nesse espírito. O que que o espírito vai fazer? Tchau. Não sou eu que tenho que casar com você. Você tem que casar com um homem que represente o que você acredita. Todo homem trai. Respirem. Olha a jornada, gente. Olha só o processo que eu vou passando dentro de mim para chegar e casar com esse espírito. Na Mara, eu vou estar pronta quando eu casar com esse espírito? Não, não totalmente. Mas todas as vezes que com ele eu dançar, eu sentir o cheiro dele, eu me permitir ser beijada, cuidada, amada por ele, eu vou me curar. Todas as vezes que eu gostar da presença dele, ficar perto dele, eu vou me curar. Até que todos os dias com ele eu decida me casar. E a gente se torne um só espírito, uma só carne. Na verdade, uma só carne. Aí você tem que perguntar aí pra você, gente, será que eu consigo entender esse processo? E eu deixo esse espírito me fecundar? E olha, gente, eu falei pra você como mulheres ficam ricas, né? Quando eu caso com o espírito, eu vou trabalhar na fazenda? Eu vou trabalhar na casa? Onde é que eu vou trabalhar? Naquilo que o espírito me orientar. Eu trabalho na casa do pai, na casa do rei. Na casa do rei, mesmo que eu tenha que limpar, que eu tenha que fazer qualquer outra coisa, as coisas começam a mudar, né? Se eu trabalho na casa do rei, se eu vivo na casa do rei, se eu sou considerada agora como filha, como família do rei, tudo que é dele eu vou herdar. Tudo que é dele é meu. Que eu já tô lá. Tudo que é do espírito é meu, porque eu entendi que esse espírito é o meu marido e eu posso deixar ele me fecundar. Do conteúdo dele eu vou engravidar. E é isso que eu vou materializar. Enquanto eu não curo o meu feminino, o que que eu materializo? Eu sou fecundada pelo quê? Pelo masculino raivoso. Por toda mágoa que está dentro de mim, eu fico grávida dessa mágoa, dessa falta de perdão, dessa raiva, dessa sujeirada, e eu materializo. Eu fico grávida e eu tenho um filho. Quando acontece na nossa vida, você já está tendo um filho. Quando já aconteceu, quando a coisa já fedeu, você já pariu, mas você estava grávida desses conteúdos. Conseguiram fecundar a sua alma. Conseguiram fecundar a sua alma. E o que que eu tenho que fazer? Curar esses conteúdos, para que aos pouquinhos eles possam desaparecer e dar lugar para um útero curado. Um útero curado. Quando você já chega na infertilidade, quando no seu corpo já materializa, você não consegue mais engravidar, você não consegue mais fazer um monte de coisa relacionadas ao útero, significa o quê? Você guardou tanta coisa dentro de você
e você recebeu tantos sinais para resolver que não deram certos, sinais do inconsciente, da sua psique, que aí afeta o seu corpo, afeta você. Quando nós somos afetadas no corpo, já é um dos últimos lugares, gente. O sintoma no corpo já é um dos últimos lugares. O câncer, não sei o que, não sei o que. E nas crianças, também. É um dos últimos lugares em que o sistema familiar encontrou uma forma de expressar aquilo que precisa se curar. A gente sempre recebe sinais. Então, como mulheres ficam ricas? Ó, o passo a passo, fé, sexto sentido, tudo que eu contei para vocês. Mas para isso, eu preciso falar, gente, qual dessas etapas eu estou? Em qual dessas etapas eu quero entrar? Como eu vou relacionar com o espírito para deixar ele me fecundar? Qual é o insight que eu quero trazer essa noite? Lembra que eu falei que é casar com o filho do rei? Existe uma forma de você fazer isso. Eu sempre falo para as minhas alunas, existe uma forma muito rápida. Quando eu entendo quem é o filho do rei, eu falo, gente, eu preciso me casar com esse homem. Minha alma precisa casar com o espírito desse homem, o espírito da verdade que ele deixou como presente e foi para lá. Ó, isso aqui não é uma aula dentro da jornada de cura da alma feminina, né? Então, é uma aula de travessias espirituais do dinheiro. Então, de Namá para vocês, da minha experiência, conteúdo da alma precisa ser curado, senão você não consegue se casar. Sinto muito, tá? Isso é verdade. Enquanto eu não curei muita coisa dentro de mim, o espírito não pôde se casar, o espírito não pôde atuar. Hoje, eu tô casada completamente com o espírito. E me caso todos os dias com ele. Tem lugares, muitos lugares dentro de mim que ainda precisam se curar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que teve lugares que eu me curei muito mais rápido, principalmente em relação ao meu dinheiro e à minha prosperidade, quando eu comecei a entrar nesse lugar, de falar, gente, a minha alma entende. Não é você ficar repetindo, é a sua alma entender que você é filho do rei. É a sua alma entender que você tem o rei primeiro e que ele cuida do campo. Não sou eu, é ele que. E ele que me dá as vestes, ele que vai me dar as novas identidades. E com o filho dele eu vou me casar. E quanto mais eu me caso com esse filho, todos os dias, eu falo, gente, eu preciso profundamente me casar, me relacionar, sentir o cheiro desse filho, o amor desse filho, o beijo desse filho, o carinho. A minha alma, ela começa a dançar. Muitas de vocês já tiveram a experiência da alma dançante. Já acordou com um louvor e você fica assim, gente, parece que eu tô cantando sozinha dentro de mim? A alma tá começando a dançar. Isso é sinal do quê? Ela está bailando desesperadamente para se casar. Para quê? Para que nesse lugar, dentro dela, ela possa descansar. Qual lugar? Onde tem uma madrasta dentro de você. Aquele assunto que está te maltratando. E essa jornada eu sempre vou ter que fazer, gente. Às vezes vai ser bem mais lenta e às vezes bem mais rápida. Então, por exemplo, a minha jornada com o dinheiro foi bem mais lenta. Porque eu ainda estava fazendo a primeira jornada. Aí depois atravessei. Aí agora eu já estou na jornada do trabalho do profissional. Eu falo assim, nesse lugar existe uma madrasta. Eu vou ter que limpar, eu vou ter que cozinhar, uma identidade vai ter que morrer, eu vou ter que ir lá para perto da árvore e orar, sabe? Para construir uma base espiritual. Eu vou começar a ter experiências no trabalho que vai gerar medidas de fé dentro de mim. Eu vou parar de me relacionar com o espírito que representa a pomba e o príncipe vai surgir nesse lugar, vai começar a me atravessar. Quando o príncipe começa a me atravessar nesse lugar, eu começo a bailar com esse príncipe e com ele eu começo a casar. Então, para cada área da nossa vida, vai ter um processo. E os processos que vão demorar um pouquinho mais, é os processos que você tem história familiar. No meu caso, era o dinheiro. Atravessei o dinheiro. Aí agora, nesses dias, a gente estava fazendo lá
semeados pelo Espírito. E aí eu falei, já que dentro de você não consegue descansar. Depois eu fui lá para pregação lá da igreja, da IADEBOM. Aí foi mais, né? Encheu um pouquinho mais. Aí eu falei, gente, não tô descansando no trabalho. Aí levei mais uma lapada. Pra quê? Nossa, vou ter que me casar com o espírito nesse lugar. E nesse lugar ainda não casei. Não sou rainha. A gente vai levando porções, ó, nossa, para esse lugar de você adultecer, você amadurecer dentro de você, você sair de um lugar de choro, de ranger de dentes e conseguir atravessar. Então, o que que eu posso trazer para você de como mulheres ficam ricas? Aprenda a se casar. Às vezes, o seu masculino está muito raivoso. Tudo que está acontecendo na sua vida te agride, te maltrata. Isso é um masculino raivoso. Você se separou do espírito. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Olhem para as relações que você esteve, as relações amorosas. Pensa assim, gente, esse é o meu masculino. E essa é a minha condição dentro do meu relacionamento com o espírito. Mulheres guerreiras, qual é a condição dela? O espírito não pode me sustentar, porque eu não acredito. Ai, né? O espírito não pode me sustentar. E eu fico morrendo de raiva do masculino que fica jogando videogame e não trabalha. Ou não faz as coisas do masculino. Isso só representa o quê dentro da minha alma? Eu não acredito que o espírito me sustente nesse lugar. Ah, não, mas você está tirando toda a responsabilidade dos homens. Não, gente. A gente está conversando de um nível maior. Sai da base. Isso é base. Vai para as coisas para um lugar maior dentro de você. Quem atravessa a gente na casa é a mulher. Por quê? O espírito fecunda na mulher. Tudo começa na mulher. Quando Jesus foi nascer no mundo, para quem o anjo apareceu? Para a mulher, porque tudo começa no feminino, tudo começa na mulher. Hum? Então você tem que entender, tudo começa em você. O seu trabalho começa em você, o seu dinheiro começa em você, o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu marido começa em você, com o seu chefe começa em você, tudo começa em você. Dói, né? Porque é muita responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Se curar. Não é que você tem que fazer alguma coisa, você tem que se curar. Tirar essas mágoas, essas águas magoadas dentro de você, o seu medo, o seu pavor, a sua rejeição, o seu abandono, a sua dúvida. Cure a alma para que o espírito possa contigo dançar. E aí você olhar para a sua situação e falar assim: olha, eu me separei do espírito. O espírito que eu tenho na minha vida, a projeção, é um espírito raivoso, que me maltrata. Você ficar assim, gente, por que que dentro de mim eu acredito nisso? Lá no fundo, no fundo, no fundo, eu tenho muita raiva dentro de mim, e eu acredito que Deus é um Deus punidor, Deus não me ama, Deus me maltrata. A maioria das donzelas são assim. Quando aquilo que elas sonharam não acontece, elas ficam com raiva e mágoa de Deus. É ou não é? Tô mentindo? Não tô, porque eu sou donzela, já fui muito donzela e sei como é que é. Conheço várias donzelas. E as guerreiras, eu não posso confiar, eu não posso acreditar. Entende? Bateu? E aí você olhar para os seus relacionamentos e falar assim, eu me separei. Primeiro, eu tinha um feminino tão subdesenvolvido que eu casei com um masculino assim. Isso representava a minha fé, isso representava como eu achava que o mundo me tratava, como meu pai ou minha mãe me tratava. Eu me casei com um masculino agressor. Aí eu tive que me curar, me curar, me curar, conseguir sair dessa relação. E agora, qual é o masculino que chega em você? Ah, não, agora é um amável. Ah, então que bom, você conseguiu, ó, atravessar. Namar, e os homens que não vêm? Não consigo me casar, eu quero muito me casar, mas não tenho um homem. Significa o quê? Eu não estou preparada para casar. Casar com essa realidade maior. Eu acho que eu tô, mas na verdade eu não tô. Porque eu não confio, eu não acredito. Eu acho que se eu me casar, ele vai me trair, ele vai me bater, ele vai me machucar. Entende? Faz sentido, gente. Porque é projeção.
tudo que está dentro de mim, eu projeto do lado de fora. Aí eu me consegui me separar, comecei a me curar. Eu só posso ter um outro relacionamento se eu me curar. Se eu não me curar, eu vou viver o mesmo relacionamento, só que vai ser com uma pessoa diferente. Vai ser o mesmo relacionamento abusivo. Consegui me distanciar. Preciso me curar urgentemente, né? Ficar louca por cura. Entende? Qual é a orientação? O que faz uma mulher ficar rica? Quando ela profundamente decide com o espírito se casar. Aí você tem que falar assim: ah, eu tô pronta para me casar com o espírito. Eu quero me casar. Aí eu trouxe uma passagem bíblica para a gente finalizar, de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Rei da minha psique, a não ser por mim. Ah, eita, eu quero conhecer o filho, eu quero voltar para lá, eu quero com ele todos os dias me casar. Minha alma precisa casar com o Espírito. Bateu? Fez sentido? Valeu a pena estar aqui? Fui rápida? Abra o microfone e deixa eu ver o rostinho de vocês para saber se valeu. Sim? Vamos fazer um exercício? Eu abro o microfone para vocês falar o que levam daqui? Olha, gente, não é difícil casar com o espírito? Não, mas vamos dizer assim, vou falar o meu processo. É por fases, sabe? É, eu tive que curar muito a minha alma para eu conseguir confiar que o espírito dava conta de me sustentar, entendeu? Eu fui muito ferida nesses lugares, rejeição, mágoa, sabe? Alunas que estão na jornada podem ficar despreocupadas, que é para vocês atravessarem isso de brincando. Vamos fazer um exercício, gente, para a gente se casar com o espírito. Quero convidar você a fechar seus olhos, respirar bem, bem, bem fundo. Acalma sua mente, os seus pensamentos e o seu coração. É como se você pudesse fechar seus olhos e ver você vestida, ainda como uma mendiga, e tendo que limpar sua casa, tendo que cuidar de muitas coisas que preocupam o seu coração, preocupam a sua alma. Respira bem fundo. E você se vê dentro do seu campo, da sua terra, dentro da sua casa. Respira bem fundo. E observa como é que está a sua casa. Ela pode estar clara, escura, limpa, organizada, um pouco suja. Respira bem fundo. E onde é que está a madrasta? Ela pode estar do lado de fora da casa, dentro da casa. E observa como é que seu coração fica quando a madrasta entra. E esse é um exercício sistêmico, usando a psicanálise, tá? Vai mexer um pouquinho com você. E para a madrasta, quando ela entra na cena, observa o que ela faz. Se ela fica parada, se ela fala algo para você, se ela te ataca. A minha vem para cima me atacar. Respira bem fundo. E para a madrasta você vai dizer: agora eu vejo você. Eu já posso olhar. Eu já posso olhar. Respira bem fundo. Para esse assunto que está a me maltratar. Respira bem fundo. Não se esqueça de respirar, gente, que vocês estão com o coração muito pesado. Fala para ela: eu digo sim. Você não precisa mais sentir tanta raiva assim. Respira. Eu vejo você.
E eu não estou tentando tomar a casa de você. Respira, inspira e expira. Você pode voltar a pertencer. E eu sinto muito. Se foi tão pesado para você. Inspira e expira. Respira bem fundo. Também foi pesado para mim. Foi pesado demais para mim? E você vai falar o que foi pesado para você. Vai aparecer no seu coração e você vai falar o que foi pesado para você. Não vai aparecer na sua mente. Leva sua atenção para o coração. Você vai falar em voz alta. Foi pesado demais para mim? Vai ficar em silêncio. Vai começar a aparecer coisas no seu coração. O que aparecer, você vai falar. Foi pesado demais para mim? Também foi pesado demais para mim? Respira. E eu me senti. Fala como você se sentiu, vai aparecer também no seu coração. Respira. E eu só queria, fala o que você queria. Respira. E para ela você vai dizer: agora eu vejo você. E você pode voltar a pertencer. Respira. Eu digo sim. Esse conteúdo da minha família, da minha vida, pode, pode existir dentro de mim. Respira bem fundo. Eu digo sim, você pode existir. E a gente já pode dar um lugar para você dentro de mim. E respira. E vai observando que a madrasta vai começando a se acalmar. E do seu jeito vai deixando a madrasta se diluir, como se fosse uma luz que vai se diminuindo, diminuindo e entrando no seu peito. Você vai dizendo para ela: a gente não precisa mais brigar. Você tem um lugar. Como se você desse um lugar para isso, sabe? Como se isso estivesse com tanta raiva, fosse madraça, quisesse maltratar, porque estava com raiva da gente tentar tomar o lugar, não deixar isso pertencer. Respira. Você vai dizer: agora sim, as coisas podem ficar um pouco mais claras a partir daqui. Agora sim eu já posso cuidar da minha casa. Agora sim eu já posso cuidar de mim. Agora sim eu já posso me casar. Agora sim eu já posso orar. Eu já posso conversar. Vai ser mais leve para limpar, para varrer, para cuidar. Respira bem fundo. Agora sim o quê? Você vai falar agora sim, e vai deixar aparecer também uma resposta dentro de você, no seu coração, e você vai falar. Você não vai precisar fazer esforço. Agora sim, para mim aparece, eu já posso viver. Nossa, já posso emagrecer. Que bom. Respira e observa o que que vai acontecendo com a casa, o que que vai acontecendo com a sua roupa, o que que vai acontecendo com você, com a sua pele. Respira, com o seu cabelo. Agora sim, o espírito já pode ter um lugar aqui dentro de mim. Agora sim eu posso ir. Respira. Inspira e expira. E é como se você visse uma luz vindo na sua direção, uma presença. Presença do filho.
como se ele realmente fosse esse príncipe, ele vai chegando. Às vezes você fica um pouco envergonhada, sabe? A casa não tá tão limpa, você não tá tão arrumada, ainda tá com a roupinha assim. Talvez você ainda esteja com a roupa de mendigo ou não, depende do movimento. Mas você vai deixando ele entrar. Às vezes você só tem vontade de chorar na frente dele, às vezes você só quer desaguar, ou sente um pouquinho de vergonha, respira. E é nesse momento que você pode decidir o que falar. É nesse momento que talvez você possa olhar para ele e falar assim, escolher no seu coração o que que você quer, né? Se você quer se casar, ou deixar seu coração se apaixonar por ele, sabe? Pelo quentinho dele, pelo toque dele, respira, pelo carinho dele. E você vai sentir no seu coração uma frase de solução para você falar. Essa frase de solução vai aparecer naturalmente. Você não vai precisar fazer nenhum esforço. Deixa aparecer uma frase de solução e você vai dizer: respira, inspira e expira. Todas vocês. Mais uma vez, inspira e expira. Respira mais uma vez. Respira mais uma vez. Não precisa ter medo. Você vai dizer assim, ó, vamos ver se eu consigo aliviar esse campo. Você vai dizer assim, quanto tempo eu fiquei longe de ti? Quanto tempo eu fiquei longe de ti? Quanto tempo eu fiquei longe de você? Respira. Eu só não sabia que tudo que eu mais queria era que você voltasse a pertencer. Respira. E tudo que eu mais queria era que você voltasse a pertencer. Agora eu vejo você. E você pode entrar. Essa casa é o seu lugar. Respira. Eu sinto muito se eu magoei você. Respira. Eu sinto muito se eu acusei você. Respira. Eu sinto muito se eu julguei você. E respira bem fundo. Eu quero ver você. Respira. Respira bem fundo. E eu me abro um pouquinho mais para que você volte a pertencer. E respira bem fundo. E vai soltando a sua mágoa, as suas amarras. Respira. Agora eu vejo você. E aos pouquinhos eu vou dando um lugar para você. Talvez você não consiga dar um lugar completo para ele, mas vai vendo as porções do seu coração que consegue, sabe? Talvez você tenha vontade de tocar só em uma partezinha do corpo dele, só no paninho da roupa dele. Ou talvez você tenha vontade de abraçar ele por completo. Faça o que você dá conta.
Às vezes você tem vontade de abraçar ele, deixar ele entrar por completo, ou só tocar. Ou você só precisa chorar os pés dele, beijar os pés dele, quebrar o vaso, né? Não sente o que você precisa fazer. É pessoal. Talvez esse seja o momento em que você precisa falar do seu coração para ele, sabe? O quanto você quer voltar a viver, sabe? Voltar a sentir a vida pulsando dentro de você. Quanto você ficou magoada. Respira fundo. Às vezes você nem tem vontade de casar, mas você pode falar, eu quero voltar a ter vontade de me casar com você. Respira. Aí tá ficando mais leve, é muito bom. Quando você terminar, você vai falar, agora sim, agora sim. Eu posso sentir um pouco mais o espírito dentro de mim. Agora sim. Observa o que que acontece com a casa, com a roupa, com as coisas, quando ele vai entrando. Quanto você vai se sentindo mais em paz, cheia, quanto vai sumindo a sensação de vazio, de escassez. Respira, respira. Agora sim. Dá para dar um lugar diferente para o dinheiro dentro de mim. Observe como você se sente mais protegida, mais segura, como vai mudando a sua psique. Agora sim eu posso olhar para você, agora sim eu posso ir, me sentindo um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais dentro de mim. Respira bem fundo, deixa o espírito entrar. Quando você sentir que você e ele se tornaram um só, ou uma porção dele entrou dentro de você, você vai voltando para cá bem devagar. Agora sim, o que que aparece no seu coração? Agora sim cabe mais dentro de mim. Agora sim eu posso voltar a brincar, sorrir, ser feliz. Agora sim, o que mais? Começa a aparecer frases, você pode falar, tá? Foi bom, gente? Volta devagarinho para mim, vocês. Quem puder, abre o microfone, o vídeo. Vocês falarem para mim o que vocês levam daqui e se despedirem de mim, né, gente? Deixa eu ver o rostinho de vocês, não é possível. Eu fiquei quantas horas aqui? 2 horas? E aí, gente? Foi bom fazer o exercício? Vocês vão abrir o microfone e falar para mim como foi fazer o exercício, o que vocês levam daqui hoje, tá? Valdelice, como foi fazer para você? Abre o microfone para mim. Não tá dando, não? Deixa eu te ajudar.
Ixi, fechou. Abre de novo. Fechou sem querer. Aí, tudo bem, Adelice? Ei, boa noite. Boa noite. Não, eu, assim, tive assim, tentei fazer até mesmo parecida, porque eu me lembro muito de desprezo. Tá cortando o seu áudio pra gente. Não sei por quê. Deixa eu ver. Ah, não, Dai, não sai sem falar o que você achou, não. Fala pra mim. Pode falar. Então, eu trouxe à memória, né, a minha madrasta, porque eu senti muito desprezo, né? Meu pai mesmo foi muito distante da gente por conta da minha madrasta, que ela tinha um meu irmão, né? Então, ela sempre colocou esse meu irmão na frente. E ela não aceitava, ele era o caçula, né? E era o filho homem do meu pai, como ele tem três mulheres antes. Então, assim, eu só consegui sentir mais essa parte do desprezo, né? Não consegui liberar e soltar. E no final conseguiu se relacionar com o espírito? Não, Também não, né? não consegui ver mais nada, né? Só vinha ela na minha memória, aquela memória de criança assim, que foi pra gente foi um pouco de sofrimento, né? Do desprezo, né? Então tu já sabe para onde você tem que olhar, qual é o próximo passo. Entendeu? Não, mas qual é o meu problema com o dinheiro? É isso? Se eu não tenho valor, eu não sinto. E, O meu valor define a quantidade de dinheiro que eu vou ter. O e quanto como que que eu tenho valor. A quantidade de dinheiro que eu tenho não mensura o meu valor, mas o meu valor mensura a quantidade de dinheiro que eu vou ter. Então, se eu sinto que, se eu vivi o desprezo de alguém, eu sinto que eu não tenho valor. Então, é para esse lugar que você vai ter que olhar, entendeu? Para essa dor. E o meu relacionamento, eu sinto assim muita dependência financeira e eu, assim, é como se fosse um pai, né? Se eu perder aquilo, eu perco como se fosse perder um chão. E é muito triste porque eu não quero viver desse jeito, né? Uhum. Trabalha, trabalha e vive na escassez, não consegue fluir, render nada. Se mata de trabalhar e você vê que não construiu nada. Então, observa onde é que está a sua alma. O meu dinheiro está refletindo onde está a minha alma. Onde a minha alma está? Na infância. Então, eu não consigo ter dinheiro, porque a minha alma está na infância. A minha alma está na infância, eu preciso de alguém para me sustentar. Preciso de um pai. Entendeu? Bom, obrigada por compartilhar, Valdelice. Manu, Ah, Namá, pra mim foi assim. A primeira parte, eu não, eu acho que eu tava com o campo ainda meio bagunçado de hoje, sabe? Mas nesse finalzinho agora, realmente, eu parece que, na verdade, eu senti um aumento de alma. Parece que ela cresceu um pouquinho. muito bom. Gratidão, Manu. Dai, se não quiser me abrir a câmera, pode só falar, Dai. Tá bom. E aí? Ah, Então, você falou justamente a primeira parte justamente sobre tudo que eu escrevi no meu segundo livro, que é sobre esse espelhamento que você tem com o masculino. E eu consegui sacar isso há um tempo atrás, até fiz o livro sobre isso. Então, assim, eu levo hoje o quê? A certeza de que eu estou no caminho do amadurecimento, né? E que hoje cabe mais dinheiro aqui. Muito bom. Gratidão. Prepara ano que vem, hein? Pra gente fazer umas lives No de Instagram. Ah, tá bom, obrigada. Val, Ednaide, Val, Ednaide, Marilene. Abra o microfone. O que vocês levam daqui? Ninguém? Val? Ai, boa noite. Boa noite, Ednaide.
eu tô muito gripada, eu vou falar pouquinho. Mas, assim, o que eu levo daqui é que eu preciso realmente me curar. Eu vivo, assim, é, idas e vindas, altos e baixos, com relação à parte financeira. E eu ainda, eu sou nova por aqui, mas eu estou em busca de melhoria e para me curar mesmo. Então, assim, eu sou muito grata a você e eu vou continuar nessa jornada para vencer. Gratidão, Gratidão. gratidão. Val, Marilene, quer falar, vocês duas? Então, gurias, como elas não estão respondendo, era isso que eu tinha para dar hoje, né? Para dar para vocês. Esse insight para vocês começarem a olhar assim, né? O que está acontecendo na minha vida, né? Como é que está meu masculino? Ele está curado, ele está ferido? Assim como está o meu feminino, vai estar o masculino. Quanto mais eu curar o meu feminino, mais eu vou conseguir me casar com o espírito e me perceber como filha do rei, né? Então, vão com essa virada de chave. Cuidado ao dormir, tá? Para que vocês, se tiverem sonhos, vocês anotem. Cuidado com os sonhos de vocês, para ver o que que eles representam. Um grande beijo. Muito obrigada por terem participado. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo aulão, tá bom? Como tratar jornada de cura da mata menina, Valdelice? Ano que vem vou abrir as vagas. Não consigo. Vai lá no meu canal do YouTube, pega todos os exercícios e começa a fazer. Tem aquele lá, o do feminino curado, tá? Que é o seu exercício sistêmico, você vai fazendo. Faz o da mãe, faz o do pai. Tu já fez o da mãe que eu postei essa semana? Faz exercício. Tu tá no grupo da jornada de cura das mulheres? Tá, né? Eu vou mandar lá nos grupos novamente, vocês verifiquem. Faz os exercícios, tá? Tem muito exercício. Quando você faz o exercício, você vai entender o que é isso, o que que é você curar. Você faz o exercício, libera algo assim no seu peito, fica levezíssimo. Vai curando partezinhas dentro de você, tá bom? Beijo, gente. Uma ótima noite. Até a próxima semana. Bom feriado, tá? Tchau. Boa noite, boa noite.